E complementando aquilo que a Ju falou, né, de sempre perguntam para ela se Renato é um poeta e tal, eu complemento assim, Renato é um poeta musical, sabe? Eu acho assim, tem poetas e poeta musical. Eu acho a letra, por exemplo, de Acrílico on Canvas uma obra-prima da poesia musical, sabe? Porque Sem o Renato dúvida. é esse cara que ele pega uma série de figuras de linguagens e técnicas narrativas para criar essa sensação que a letra me passa de saudade e de um arrependimento, que na época eu não sacava isso, né? Mas que eu me identificava com alguns trechos da letra que me eram fáceis de eu assimilar, como, por exemplo, o verso assim, eu juro que não foi por mal, eu não queria que isso acontecesse e tal. Na época eu tinha uma namoradinha na Crisma. Essa é a parte prosaica que traz, né? Que eu tinha terminado, e aí com aquilo eu me identificava, era um verso assim, prometo que isso nunca vai acontecer mais uma vez, sabe? Eu queria dizer aquilo para ela e não sei o quê. O resto, eu não me identificava, mas eu achava bonito, sabe? Então, o Renato Russo era esse cara que vocês estão falando. Ele pegava algo completamente refinado, alta gastronomia, e transformava aquilo num prato que você conseguia comer com talheres mais simples, assim, sabe? Você não se sentia mal ao sentar na mesa para degustar aquela iguaria fina, entendeu? E ele coloca essas marcas narrativas que você está mencionando, justamente, e era sempre, são as marcas como se fosse o refrão, né? Porque é uma canção sem refrão. Uhum. Como várias, né? Renato adorava escrever odes. Né? Aí ele abre aspas, e ele dá voz para esse sujeito outro, desse eu lírico não correspondido, mas machucado várias vezes, e aí eu sempre fico na dúvida, né? Porque se há um platonismo aqui, e há um desejo de ser três que não se realiza, como é que tem essa voz do outro dizendo, não foi por mal, eu juro que nunca quis deixar você tão triste, e não foi por mal, eu juro que não foi por mal, eu não queria machucar você, prometo que isso não vai acontecer mais uma vez. E era sempre o mesmo novamente, e às vezes é difícil esquecer, sinto muito, ela não mora mais aqui. Ele coloca uma grande confusão de vozes. Sim, é a polifonia, né? Essa polifonia faz uma confusão, porque a gente não sabe se esse amor é platônico, se essa letra foi escrita para Mariane, que ele já coloca esses recursos depois nas entrevistas para deixar a coisa mais periódica, né? Sim. E aí um amor não correspondido, por isso que eu virei gay e dá aquela gargalhada na entrevista, né? Então, assim, todos esses elementos dentro de uma mesma canção, você fica confuso. E no momento em que você precisa voltar à canção, você precisa voltar ao encarte, voltar à letra da canção, é que eu valorizo ainda mais o Renato. Porque não foi a canção que você ouviu na rádio que ela vai passar por você. E aquela coisa das vozes, né, Juliane? Que ele utiliza em algumas letras, em algumas canções da Legião, essa coisa das múltiplas vozes, como em Pais e Filhos. Né? Naquele segmento na coda ali, né? Que ele vai colocando várias situações. Um eu lírico apenas, né? São várias vozes. Eu acho que em Acrílico on Canvas a gente pode ter essa leitura, né? Tem um narrador que ao mesmo tempo tem uma voz falando uma outra coisa, tem um outro alguém fazendo uma outra leitura ali, mas a gente percebe isso, um arrependimento, né? Tem uma estrutura narrativa que segue ali, contada através do lance da pintura e tudo, mas que há outras vozes contando essa história também, né? Muito da idealização, por isso que ele pinta, ele imagina, ele está sozinho imaginando isso, por isso que é ele e a pintura, e muito de uma mistura com alguma coisa que, de fato, ele ouviu de alguém. Então, assim... Isso é a metáfora central da letra para mim, né? A comparação entre o relacionamento e um quadro. Uma obra. Eu acho que tem um quê de neurose obsessiva compulsiva, né? Que já começa... O diagnóstico, Renato!
É saudade, então, e mais uma vez de você fiz o desenho mais, enfim, né? Quer dizer, mais perfeito do que se fez, então é algo recorrente, né? Tem uma coisa dessa música que me incomodava quando eu passei a ouvir com recorrência, que era aquilo que vem depois do final, do meu verso favorito, que eu sempre digo que para mim é o verso mais lindo do rock nacional dos anos 80, que é o Sinto Muito, ela não mora mais aqui. Aquilo que vinha depois me incomodava um pouco, porque eu acho que eu achava, né, que isso fechava de uma maneira muito forte, né? Eu tenho uma tese sobre o porquê da força desse sinto muito, ela não mora mais aqui, ser tão poderoso, porque e sempre me vem à mente os momentos finais do filme do David Lynch, Cidade dos Sonhos, quando a Naomi Watts já sacou que ela passou por um surto psicótico e que a mulher que ela gostava, com quem ela tinha um relacionamento, na verdade a deixou por um interesse em se tornar uma estrela, e ela está deitada, quase em posição fetal no sofá, ela nem chora mais, ela só murmura, porque não tem mais lágrima para chorar. Então, para mim, isso é a imagem do sinto muito, ela não mora mais aqui, e pensando que nos anos 80, diferente de hoje, que você encontra, sei lá, um amigo de longa data, um ex-namorado, uma ex-namorada de longa data com 2 toques no celular, nos anos 80, se você não tivesse um número de telefone ou um endereço para mandar uma carta, você nunca mais ia ver essa pessoa. Então, o sinto... Hã? Não tinha Instagram. Não tinha Instagram, não tinha nada. Pessoa, você zerava. Nada. Você zerava. Não dava para mandar um WhatsApp, né? Nada, não tinha como. Então, mas, Doni, uma coisa que você falou agora, para não perder, nessa linha da Naomi Watts, essa cena, são os gritos e gemidos dessa canção. É uma coisa que me perturbou. Eu nunca tinha visto... É um surto. Esse que ele dá, sabe? Esse... lá no final. Assim, gente, o que é isso que ele está fazendo? Ele está expondo essa dor desse sujeito, essa angústia existencial. Então, assim, é uma grande de uma catarse. Aconteceu alguma coisa, e aí ele escreve essa narrativa a Faroeste Caboclo, a Eduardo e Mônica, a Índios, que é um grande filme, porque você está vendo um filme acontecendo, que é uma outra forma de sedução também nas composições do Renato. Ou não aconteceu, né, Ju? Porque depois essa parte que me incomodava, hoje já não me incomoda mais. Mas esse é o plot twist, né, que ele dá. É o plot twist, mas então que eu finjo que acredito no que invento, nada disso aconteceu assim, não foi desse jeito. Né? Ou seja, onde está o ouvinte, né, o espectador? É um labirinto, né? É o que eu falo, é uma letra escrita em paradoxos. Porque, assim... são os planos que não fizemos, né? Aquele verso que ele fala que nós dois nunca fizemos. Temos 3. Que nós dois nunca fizemos de um dia, ou seja, as promessas que não foram feitas, né? Em letras, né? Na teoria literária, a gente chama isso de uma figura de linguagem que é o paradoxo. Você vai afirmando, negando. Você faz uma afirmação, só que ela nega imediatamente a ideia do que você está afirmando. A negação está contida dentro.